Amanhã eu liguei meu trator John Deere para limpar a neve de minha entrada de carro no subúrbio de Columbus, Ohio. Eu não tinha ideia que eu estava prestes a me tornar o centro de uma guerra com a Associação de Proprietários de Imóveis Meadowbrook Estates, que espiralaria em algo muito maior do que qualquer um poderia ter imaginado. Eu havia me mudado para este bairro 6 meses antes, comprando uma propriedade de 3 acres na beira do empreendimento. O proprietário anterior havia sido um fazendeiro idoso que havia mantido sua terra enquanto a subdivisão crescia ao seu redor. E quando ele faleceu, sua família a vendeu para mim por um preço justo. A propriedade veio com um celeiro, o trator e espaço aberto suficiente para que eu pudesse finalmente respirar depois de anos vivendo em apartamentos apertados no centro. Meu nome é Oliver Barrett. Eu tenho 34 anos e trabalho remotamente como engenheiro de software. O espaço era perfeito para mim. A tempestade de neve havia despejado cerca de 8 polegadas durante a noite, e às 7 da manhã eu estava agasalhado e indo para o celeiro. O John Deere ligou com um ronco satisfatório e eu prendi a lâmina de arado que eu havia encontrado no celeiro. O proprietário anterior claramente a havia usado para este propósito exato e o equipamento estava bem mantido, apesar de sua idade. Eu comecei no topo de minha longa entrada de carro, metodicamente empurrando a neve para os lados, criando bancos arrumados que manteriam meu caminho livre por semanas. Eu estava na metade do caminho quando notei um SUV Mercedes prata parar no final de minha entrada de carro. Uma mulher em seus 40 e poucos anos saiu, vestindo botas de grife que eram completamente inapropriadas para o clima, e uma jaqueta branca bufante que provavelmente custava mais do que meu pagamento mensal de hipoteca. Seu cabelo loiro estava penteado naquele corte distintivo de falar com o gerente, e mesmo de 50 pés de distância, eu podia ver a carranca em seu rosto. Eu continuei trabalhando, imaginando que ela perceberia que eu estava ocupado e voltaria mais tarde. Em vez disso, ela começou a caminhar pela minha entrada de carro, acenando com os braços dramaticamente. Eu suspirei e coloquei o trator em ponto morto, deixando o motor em marcha lenta enquanto eu esperava que ela me alcançasse. "Com licença!" Ela gritou sobre o ruído do motor. "Com licença, você precisa parar isso imediatamente." Eu tirei minhas luvas de trabalho e me inclinei para frente. "Posso ajudá-la? Eu sou Patricia Dunor, presidente da HGO Meadowbrook Estates." Ela anunciou como se eu devesse ficar impressionado. "Você está em violação de múltiplas diretrizes da comunidade, e estou ordenando que você cesse esta atividade de uma vez." Eu pisquei para ela, genuinamente confuso. "Estou arando minha entrada de carro. Que diretrizes estou violando?" Patrícia pegou seu telefone com as mãos enluvadas, rolando algo com movimentos exagerados. Seção 12, parágrafo 4. Nenhum veículo ou equipamento comercial pode ser operado em propriedades residenciais entre as horas de 19h e 9h em dias de semana ou antes das 10h em fins de semana. Atualmente são 7h30 em uma manhã de sábado e você está operando maquinaria pesada. "Primeiro de tudo", eu disse, mantendo minha voz nivelada, "este não é um veículo comercial. É um trator agrícola que veio com minha propriedade. Segundo, estou em minha própria terra limpando minha própria entrada de carro. Como isso é assunto de qualquer outra pessoa?" O rosto dela corou vermelho, o que eu inicialmente atribuía ao frio. "Tudo em Meadowbrook Estates é assunto da HOA. Sr. Barrett, você concordou com nossas cláusulas quando comprou sua propriedade. Este tipo de equipamento é desagradável e cria ruído excessivo que perturba o desfrute pacífico do bairro. O proprietário anterior usou este trator por 30 anos. Eu apontei. Se fosse um problema, alguém teria dito algo antes de agora. O Sr. Henderson recebeu uma isenção grandfather devido à sua idade e às circunstâncias únicas de sua propriedade que precedia a HOA. Patrícia disse, seu tom escorrendo com descendência. "Essa isenção morreu com ele. Você está sujeito a todas as regras e regulamentos atuais."
Eu senti minha mandíbula apertar. Mostre-me onde isso diz. Ela sorriu triunfantemente e rolou mais um pouco. Seção 3, parágrafo 8. Isenções concedidas a proprietários individuais são intransferíveis e expiram mediante venda ou transferência da propriedade. Ela olhou para mim com alegria mal disfarçada. Você precisará contratar um serviço profissional de remoção de neve como todos os outros. E eles não podem começar a trabalhar até depois das 10h da manhã nos fins de semana. Isso é ridículo, eu disse. Até às 10h da manhã, a neve estará compactada por qualquer um que tente sair. Preciso que isso seja feito agora para que eu possa realmente usar minha entrada de carro. Não é meu problema, Patrícia disse. Essas são as regras. Agora, desligue essa monstruosidade antes que eu seja forçada a tomar mais medidas. Que tipo de medida? Eu perguntei, meus pacientes ficando finos. Eu ligarei para a polícia e relatarei você por operar equipamento perigoso em violação dos padrões da comunidade, ela disse. E eu multarei você em $500 pela violação de ruído. Cada dia que você continuar, resultará em multas adicionais que se acumularão com juros até que se tornem um gravame em sua propriedade. Eu a encarei por um longo momento, tentando decidir se ela estava falando sério. O olhar em seu rosto me disse que ela estava mortalmente séria. Certo, eu disse finalmente. Chame a polícia. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre um homem arando neve em sua própria propriedade. Os olhos dela se estreitaram. Você acha que eu não farei? Eu acho que você vai desperdiçar o tempo deles e o seu, eu disse, mas vá em frente. O rosto de Patrícia se contorceu em uma expressão feia, e ela pegou seu telefone novamente, desta vez discando. Eu liguei o trator novamente e retomei o arado, observando em meu espelho lateral, enquanto ela estava em minha entrada de carro, aparentemente falando com o despacho de emergência. A situação toda era tão absurda, eu quase ri. 20 minutos depois, eu havia terminado a entrada de carro e estava começando no caminho para meu celeiro, quando uma viatura do xerife do condado de Franklin parou. Eu desliguei o trator e desci, encontrando o deputado na metade do meu quintal. Ele era um cara mais jovem, provavelmente em seus 20 e poucos anos, com um rosto amigável que sugeria que ele preferia estar em qualquer outro lugar. Bom dia, ele disse. Eu sou o deputado Martinez. Recebi uma ligação sobre algum tipo de disputa. Bom dia, deputado, eu disse, apertando a mão que ele ofereceu. Aquela mulher ali. Eu apontei para Patrícia, que estava ao lado de seu Mercedes com os braços cruzados. Está chateada porque estou arando neve em minha própria propriedade. O deputado Martinez olhou para Patrícia, depois de volta para mim, sua expressão cuidadosamente neutra. Ela mencionou algo sobre violações da ROA e equipamento perigoso. É um trator agrícola, eu disse. Veio com a propriedade. Estou apenas limpando minha entrada de carro para que eu possa ir trabalhar se precisar. O deputado caminhou ao redor do trator, examinando-o. Parece bem mantido. Você tem licença para operá-lo? Não preciso de uma para propriedade privada, eu disse. Não estou levando-o em estradas públicas. Ele assentiu lentamente. Isso está correto. Posso ver sua escritura de propriedade? Eu peguei meu telefone e abri as fotos onde eu havia salvo cópias digitais de todos os meus documentos importantes. O deputado Martinez estudou a escritura cuidadosamente, então pegou seu próprio telefone e fez uma anotação de algo. Então, esta parcela de 3 acres é inteiramente sua, ele disse. Sem estradas de acesso compartilhadas ou áreas comuns? Não, eu confirmei. Minha linha de propriedade corre ao longo da linha de árvores a oeste, a estrada a leste e aqueles marcadores de pesquisa ao norte e ao sul. Tudo dentro disso é meu. Patrícia deve ter se cansado de esperar porque ela marchou, suas botas rangendo na neve. Deputado, você vai prendê-lo ou não? Ele está claramente em violação de nossas regras da comunidade. O deputado Martinez se virou para encará-la e eu vi um lampejo de aborrecimento cruzar suas feições. Senhora, as regras da RAGOA são assuntos civis. Elas não são violações criminais
e não são algo que o departamento do xerife possa fazer cumprir. Mas ele está operando equipamento perigoso, Patrícia insistiu. Em sua própria propriedade, o deputado disse pacientemente, o que é completamente legal. A lei de Ohio é clara que proprietários podem operar equipamento agrícola em sua própria terra sem restrição, desde que não estejam criando uma situação perigosa para outros. Eu não vejo nada perigoso aqui. O ruído é um incômodo público, Patrícia tentou. A lei de ruído neste condado não entra em vigor até às 22 e vai até às 7 da manhã nos dias de semana, 8h30 da manhã nos fins de semana. O deputado Martinez disse. Agora são quase 8h15. Então, mesmo que isso fosse uma violação, o que não é, ele estaria livre. Eu não pude evitar o pequeno sorriso que cruzou meu rosto. Patrícia parecia ter mordido um limão. Então você está dizendo que ele pode simplesmente ignorar nossos padrões de comunidade? Ela exigiu. Estou dizendo que o que ele faz em sua propriedade privada, desde que seja legal sob a lei do condado e do estado, é assunto dele, o deputado disse firmemente. Se você tiver uma disputa sobre as regras da ROA, você precisa levá-la a um tribunal civil. Isso não é um assunto de polícia. O rosto de Patrícia havia passado de vermelho para roxo. Isso é ultrajante. Eu vou registrar uma queixa com seu supervisor. Esse é seu direito, senhora. O deputado Martinez disse completamente impassível. Tenha um bom dia. Ele se virou para mim e baixou a voz. Desculpe pelo incômodo, Sr. Barrett. Você pode continuar o que estava fazendo. Apenas mantenha-o em sua propriedade e você estará bem. Obrigado, deputado. Eu disse genuinamente grato. Ele assentiu e voltou para sua viatura. Patrícia ficou ali por mais um momento, praticamente vibrando de raiva, antes de voltar para seu Mercedes. Ela saiu de minha entrada de carro, jogando lama para todo lado, e desapareceu na rua. Eu deveria saber que não seria o fim disso. 3 dias depois, eu encontrei uma carta registrada em minha caixa de correio. O endereço do remetente era um escritório de advocacia no centro de Columbus. E quando eu a abri, eu encontrei um aviso formal de violação da AOA Meadowbrook Estates. De acordo com a carta, eu estava sendo multado em $1.500 por violação intencional dos padrões da comunidade, operação de equipamento proibido e perturbação da paz. A carta continuava dizendo que se eu não pagasse dentro de 30 dias, a multa aumentaria em $500 por mês até ser paga integralmente, e a HOA colocaria um gravame em minha propriedade. Eu me sentei à minha mesa da cozinha lendo a carta 3 vezes para ter certeza de que a entendia corretamente. Eles estavam realmente tentando me multar por arar minha própria entrada de carro. O absurdo disso era quase engraçado, exceto pela parte em que eles estavam ameaçando minha casa. Eu fiz o que qualquer pessoa razoável faria em 2026. Eu tirei uma foto da carta e a postei nas redes sociais com uma explicação detalhada do que havia acontecido. Em questão de horas, ela havia sido compartilhada milhares de vezes com pessoas expressando indignação com o excesso de alcance da ROA. Estações de notícias locais pegaram a história e naquela noite eu tinha repórteres ligando para meu telefone pedindo entrevistas. Eu concordei em falar com o Canal 6 e eles enviaram uma equipe na manhã seguinte. A repórter, uma mulher perspicaz chamada Jennifer Garcia, ouviu minha história com crescente interesse, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Quando eu mostrei a ela a carta do advogado da HOA, suas sobrancelhas se levantaram. Você se importa se entrarmos em contato com a ROA para comentar? Ela perguntou. Fique à vontade, eu disse. O segmento foi ao ar naquela noite no noticiário das 6 anos. Eles haviam feito um bom trabalho de edição, mostrando-me com o trator, explicando a situação claramente e incluindo a declaração do deputado Martinez de que o que eu estava fazendo era perfeitamente legal. Então eles cortaram para uma entrevista com Patrícia Dunor, e eu quase caí do meu sofá. Patrícia aparentemente havia decidido dobrar a aposta.
Ela se sentou no que parecia um escritório formal, vestindo um blazer e pérolas, parecendo em cada centímetro a presidente profissional da rede EOE. O Sr. Barrett mudou-se para uma comunidade com restrição de escritura, sabendo perfeitamente que havia regras e regulamentos projetados para manter os valores das propriedades e a qualidade de vida, ela disse suavemente. Sua recusa em cumprir essas regras afeta a todos em Meadowbrook Estates. Temos processos em vigor para solicitar isenções que ele ignorou completamente em favor de fazer o que quiser. A voz de Jennifer veio sobre a filmagem. Quando perguntamos à senhora Dunor sobre o deputado do xerife confirmando a legalidade das ações do Sr. Barrett, ela teve isso a dizer. A câmera cortou de volta para Patrícia. A aplicação da lei local não tem jurisdição sobre acordos comunitários privados. Nosso conselho jurídico nos assegurou que nossa posição é sólida e buscaremos todos os remédios disponíveis para garantir a conformidade. O segmento terminou com Jennifer parada em frente à minha propriedade. A questão permanece. Uma agarroa pode fazer cumprir regras que restringem atividades legais em propriedade privada? Continuaremos a acompanhar esta história em desenvolvimento. Jennifer Garcia, Channel 6 News. Meu telefone começou a tocar imediatamente após o término do segmento. A primeira ligação foi do meu vizinho ao norte, um homem mais velho chamado Robert Chen, com quem eu havia falado algumas vezes na caixa de correio. Oliver, é Robert Chen da casa ao lado, ele disse quando eu atendi. Acabei de ver as notícias. Eu queria te dizer que estou do seu lado. Patrícia e aquela diretoria da Hahoa estão aterrorizando este bairro há anos. Alguém precisa enfrentá-los. Obrigado, Robert, eu disse, surpreso com sua veemência. Eu não percebi que era tão ruim. Oh, é terrível, ele disse. No ano passado, eles multaram minha esposa em $300 porque ela plantou rosas em nosso quintal da frente sem enviar um formulário de aprovação de paisagismo. Rosas em nosso próprio quintal. Nós morávamos aqui há 15 anos e nunca tivemos um problema até que Patrícia se tornou presidente há 3 anos. Isso é insano, eu disse. Você está me dizendo. Robert concordou. Ouça, se você precisar de alguém para testemunhar ou fornecer uma declaração sobre o excesso de alcance da Hahoa, estou feliz em ajudar. Assim como pelo menos uma dúzia de outras famílias neste bairro. Isso foi interessante. Eu posso aceitar sua oferta, eu disse. Deixe-me ver como isso se desenrola. Na semana seguinte, eu recebi dezenas de ligações e e-mails semelhantes de vizinhos que eu nunca tinha nem conhecido. Descobriu-se que Patrícia e a diretoria da Hahoa estavam sistematicamente assediando os moradores por anos, impondo multas por violações cada vez mais insignificantes e ameaçando gravames por tudo, desde grama ligeiramente crescida até caixas de correio que eram do tom errado de preto. Várias pessoas me enviaram cópias de seus próprios avisos de violação, e eu fiquei chocado com a pura criatividade das reclamações. Uma família havia sido multada porque o balanço de seu filho era visível da rua. Outra havia sido citada por estacionar seu carro em sua própria entrada em vez de na garagem. Eu comecei a manter um arquivo de todas as reclamações e correspondências. Algo sobre a situação toda parecia errado. Além do óbvio excesso de alcance, as HOAs deveriam manter os valores das propriedades e lidar com as áreas comuns, não microgerenciar todos os aspectos da vida dos moradores. 2 semanas após o incidente inicial, eu recebi outra carta, desta vez diretamente de Patrícia. Ela foi escrita em papel timbrado oficial da Hahoa e me informava que eu era obrigado a comparecer a uma audiência disciplinar especial no centro comunitário no sábado seguinte às 19 horas. A carta declarava que a falha em comparecer resultaria em escalada automática de multas e registro imediato de um gravame na propriedade. Eu liguei para Robert Chen naquela noite. Você já teve que ir a uma dessas audiências disciplinares? Infelizmente, sim, ele disse.
Quando eles nos multaram pelas rosas, é um tribunal canguru, Oliver. A diretoria senta em uma mesa como se fossem juízes, e você fica na frente deles enquanto Patrícia lê suas violações. Eles não deixam você trazer um advogado. Eles não seguem nenhum procedimento legal real, e eles já decidiram o resultado antes de você entrar. É apenas teatro para fazer você se sentir pequeno. Posso gravar? Eu perguntei. Robert riu. Tecnicamente, Ohio é um estado de consentimento de uma parte. Então, sim, mas eles farão um escândalo se pegarem você. Bom saber, eu disse. Naquele sábado, eu me vesti com jeans e uma camisa casual de botão, peguei meu telefone com bateria cheia e dirigi para o centro comunitário Meadowbrook Estates. Era um pequeno prédio perto da entrada principal do bairro, provavelmente pago com taxas da Harrow com uma sala de reunião e uma cozinha. Quando eu entrei às 6h55, eu encontrei cerca de 15 outras pessoas já lá, incluindo Robert e sua esposa Margaret. Vários outros vizinhos que eu reconheci de suas mensagens de apoio também estavam presentes. Patrícia sentou-se em uma longa mesa na frente da sala com outros 4 membros da diretoria. 2 mulheres que pareciam ter 50 e poucos anos e 2 homens que pareciam ter 60 e poucos anos. Todos vestiam trajes de negócios e tinham pastas Manila arrumadas na frente deles como petições legais. A expressão de Patrícia quando ela me viu era de satisfação mal disfarçada. Sr. Barrett, ela disse alto, obrigado por comparecer. Por favor, sente-se na primeira fila. Eu me sentei, mantendo meu telefone no bolso, mas já gravando. A qualidade do áudio seria boa o suficiente. Patrícia se levantou e se dirigiu à sala. Estamos convocando esta sessão especial da Junta Disciplinar da HO Meadowbrook Estates para a ordem. Esta noite estamos abordando múltiplas violações pelo Sr. Oliver Barrett de 47 Oakwood Lane. Que o registro mostre que o Sr. Barrett está presente. Um dos homens ao lado dela, um cara magro com óculos de aros de arame, estava aparentemente tomando notas. Patrícia abriu sua pasta. Sr. Barrett, você está sendo acusado das seguintes violações. 1. Operação de equipamento agrícola comercial proibido em propriedade residencial. 2. Criação de perturbação de ruído antes das horas aprovadas. 3. Desconsideração intencional da autoridade da HOA, conforme demonstrado por sua contínua desafio após ser formalmente notificado das violações. 4. Danificar a reputação de Meadowbrook Estates através de atenção negativa da mídia. E 5. Falha em enviar um pedido de modificação de propriedade para armazenamento de dito equipamento. Eu quase ri do ponto 4. Estou sendo acusado de falar com as notícias? Você deliberadamente retratou esta ROA de forma negativa, fazendo com que os valores das propriedades sofressem. Patrícia estalou. Isso afeta todo proprietário nesta comunidade. Eu disse a verdade sobre o que aconteceu. Eu disse, se isso a retrata negativamente, talvez você deva examinar suas ações. A multidão atrás de mim murmurou em concordância. O rosto de Patrícia se enrijeceu. Sr. Barrett, você está aqui para responder por violações, não para fazer discursos. Ela disse. Como você se declara a essas acusações? Isto não é um tribunal, eu disse calmamente. Você não pode me acusar de nada. Esta é uma associação de bairro que deveria manter áreas comuns e lidar com disputas, não processar moradores por atividades legais em sua própria propriedade. Uma das mulheres na diretoria se inclinou para a frente. Sua etiqueta de nome dizia Susan Campbell. Sr. Barrett, quando você comprou sua propriedade, você assinou um contrato concordando em cumprir nossas cláusulas, condições e restrições. Essas são legalmente vinculativas. Eu li aquele contrato com muito cuidado, eu disse. Não há nada nele sobre equipamento agrícola. Na verdade, a única menção a veículos é uma proibição contra estacionar veículos inoperantes na rua ou armazená-los descobertos em gramados da frente. Meu trator é operacional.
Ele é armazenado em meu celeiro e eu só o uso em minha própria propriedade. Patrícia embaralhou seus papéis. A proibição contra veículos comerciais é coberta pela seção 12, que especificamente se refere a caminhões de entrega comerciais, serviços de táxi e veículos de negócios com publicidade. Eu contra-argumentei. Não diz nada sobre equipamento agrícola em propriedade agrícola. E sim, minha propriedade é zoneada como agrícola. Eu verifiquei. Isso era novidade para Patrícia, aparentemente. Ela se virou para o homem ao lado dela que começou a digitar freneticamente em um laptop. Mesmo que isso seja verdade, Patrícia disse, recuperando-se rapidamente. Você ainda violou a lei de ruído e se recusou a cumprir uma ordem direta da presidente da CAUA. O vice-xerife confirmou que eu não estava violando nenhuma lei de ruído. Eu disse. E presidentes de ROA não podem dar ordens que se sobreponham à lei do condado e do estado. Você está sendo deliberadamente difícil, Patrícia disse, sua voz aumentando. O espírito de nossas regras é claro. Mantemos um certo padrão em Meadowbrook Estates. Seu trator, sua recusa em usar serviços aprovados de remoção de neve. Toda a sua atitude é inconsistente com esse padrão. Que padrão? Eu perguntei. O padrão onde vocês multam pessoas por plantar rosas ou por deixar seus filhos terem balanços? Porque eu recebi cerca de 30 e-mails de vizinhos nas últimas 2 semanas, todos documentando pequenas violações e assédio por essa diretoria. A sala explodiu. Pessoas começaram a gritar suas próprias histórias e Patrícia bateu um martelo na mesa, o que parecia absurdamente teatral. Ordem, ordem, ela gritou. Esta audiência é sobre as violações do Sr. Barrett, não reclamações gerais. Robert se levantou no fundo. Patrícia, metade desta sala foi multada por razões ridículas. O caso de Oliver é apenas o exemplo mais recente desta diretoria excedendo sua autoridade. Quando você vai abordar isso? Sente-se, Robert, ou você será o próximo na pauta, Patrícia ameaçou. Para quê? Robert respondeu, por falar em uma reunião aberta, vá em frente e tente. Patrícia parecia que queria explodir. Em vez disso, ela respirou fundo e se virou para mim. Sr. Barrett, a diretoria revisou seu caso e tomamos nossa decisão. Você está multado em $3.000 pelas violações descritas esta noite. Além disso, você está proibido de operar seu trator em sua propriedade a qualquer momento. A violação desta ordem resultará em multas adicionais de $1.000 por incidente e buscaremos uma ordem de restrição impedindo-o de usar o equipamento. Eu me levantei lentamente. Você não pode fazer isso. Você não tem autoridade para me proibir de usar meu próprio equipamento em minha própria terra. As restrições de escritura nos dão exatamente essa autoridade, Patrícia disse triunfantemente. E se você não gostar, pode levar ao juiz, mas até lá você vai cumprir. Oh, eu levarei ao juiz, eu disse. E enquanto estamos nisso, eu acho que esse juiz pode estar interessado em examinar as finanças da ROA. Eu tenho feito algumas pesquisas e estou curioso para saber para onde todos esses pagamentos de multas realmente vão. O rosto de Patrícia empalideceu. O que você está implicando? Não estou implicando nada, eu disse. Estou declarando claramente que pretendo solicitar uma auditoria completa dos registros financeiros da Jaguar, o que como proprietário tenho o direito de fazer. Eu quero ver exatamente quanto dinheiro vocês coletaram em multas nos últimos 3 anos. E quero ver como foi gasto. Os outros membros da diretoria de repente ficaram muito interessados em suas pastas. A boca de Patrícia abriu e fechou algumas vezes antes que ela encontrasse sua voz. Essa informação está disponível em nossos relatórios anuais, ela disse fracamente. Seus relatórios anuais mostram categorias, não itens de linha, eu disse. Eu quero uma auditoria forense detalhada por um contador independente. E de acordo com a lei da ROA de Ohio, se 15% dos proprietários solicitarem uma auditoria, vocês são legalmente obrigados a fornecer uma. Eu peguei uma pasta minha
que eu havia guardado em meu caminhão. Eu tenho assinaturas de 32 proprietários, o que é cerca de 20% de Meadowbrook Estates, todos eles solicitando uma auditoria financeira completa para os últimos 5 anos. Eu caminhei e coloquei a pasta na mesa na frente de Patrícia. Ela a encarou como se fosse uma cobra. Esta audiência está suspensa, ela disse abruptamente, levantando-se. A diretoria levará seu pedido em consideração. Não é um pedido, eu disse. É uma demanda apoiada por autoridade legal. Vocês têm 30 dias para cumprir ou eu apresentarei uma queixa ao escritório do Procurador-Geral de Ohio. Eu saí do centro comunitário para aplausos espontâneos dos moradores que haviam comparecido. Robert me alcançou no estacionamento. Isso foi brilhante, ele disse sorrindo. Você viu o rosto dela? Eu vi, eu disse. Robert, eu acho que algo nebuloso está acontecendo com as finanças da HOA. Quando eu estava revisando os relatórios anuais, os números não batem. Eles estão coletando dezenas de milhares em avaliações especiais e multas, mas não há um aumento correspondente em manutenção ou melhorias. Eu mesmo me perguntei sobre isso, Robert disse pensativo. As áreas comuns parecem piores do que há 5 anos, mas nossas taxas aumentaram 2 vezes. Exatamente, eu disse. Vou solicitar essa auditoria e se eu estiver certo sobre o que suspeito, isso vai ficar muito maior do que uma disputa sobre um trator. Nas 2 semanas seguintes, as coisas escalaram rapidamente. Patrícia me enviou várias cartas de cessar e desistir, através do advogado da HOA, todas ameaçando ação legal imediata se eu não retirasse meu pedido de auditoria e pagasse as multas avaliadas. Eu as ignorei e contratei meu próprio advogado, um advogado afiado chamado Michael Torres, que era especializado em disputas de HOA e tinha uma reputação por vencer casos contra diretorias excessivas. Michael revisou toda a minha documentação e soltou um assobio baixo. Oliver, você fez a maior parte do meu trabalho por mim. Esta ROE violou cerca de 1 dúzia de estatutos diferentes. As multas que eles estão impondo são excessivas e não relacionadas a quaisquer danos reais. As restrições que eles estão tentando fazer cumprir não são suportadas pelas cláusulas. E este pedido de auditoria vai ser muito interessante. Você acha que há algo lá? Eu perguntei. Coloque desta forma, Michael disse. Eu lidei com cerca de 50 casos de HOA em minha carreira. Toda vez que uma diretoria luta contra um pedido de auditoria tão arduamente, encontramos irregularidades. Geralmente é um membro da diretoria ou gerente de propriedade desviando fundos. Às vezes é favoritismo, onde certos proprietários recebem tratamento preferencial. De qualquer forma, eles não estariam tão defensivos se tudo estivesse em ordem. Ele apresentou uma petição formal ao Tribunal de Primeira Instância do Condado de Franklin, pedindo uma liminar contra a HOA, impondo quaisquer multas contra mim e obrigando-os a produzir registros financeiros para a auditoria. A data do tribunal foi marcada para 3 semanas depois. Enquanto isso, Patrícia e a diretoria da HOA aparentemente decidiram fazer um exemplo de mim. Eu cheguei em casa depois de fazer compras uma tarde para encontrar um aviso laranja brilhante grampeado na minha porta da frente. Era um aviso formal de penhor alegando que minhas multas não pagas totalizavam $4.500 com juros acumulados e que a HOA estava colocando um penhor em minha propriedade. O aviso declarava que se a dívida não fosse satisfeita em 90 dias, a HOA iniciaria os processos de execução hipotecária. Eu liguei para Michael imediatamente. Eles estão blefando, ele disse depois que eu li o aviso para ele. Bem, eles estão tentando criar um penhor, mas não vai se sustentar. Você não teve o devido processo. As multas não são válidas. E eles não podem executar hipoteca em uma propriedade por cobranças disputadas. Não se preocupe com isso. Isso realmente ajuda nosso caso, porque mostra que eles estão agindo de má fé. Ainda é estressante ter isso pairando sobre minha cabeça, eu admiti. Eu entendo, Michael disse com simpatia. Mas confie em mim.
Vamos acabar com isso. Eu já comecei a depor alguns de seus vizinhos que tiveram problemas semelhantes. O depoimento deles será muito útil. A audiência judicial chegou em uma fria manhã de fevereiro. Eu me vesti com um terno e encontrei Michael no tribunal às 8h da manhã. Patrícia estava lá com o advogado da Iowa, um homem de meia-idade chamado Gerald Stevens, que parecia entediado e irritado por estar lidando com o que ele provavelmente considerava uma disputa menor. O juiz Raymond Porter assumiu o banco às 8h30, revisou os autos rapidamente e olhou para cima com uma expressão cética. Deixe-me ter certeza de que entendi corretamente, ele disse. O Sr. Barrett está sendo multado e ameaçado de execução hipotecária porque usou um trator para arar neve em sua própria propriedade. Sua honra é mais complexo do que isso, Gerald começou. Tenho certeza que você pensa assim, o juiz Porter o interrompeu. Mas eu li os autos e esse parece ser o cerne da questão. Sr. Torres, me guie através de seu argumento. Michael se levantou e entregou uma explicação clara e concisa da situação, incluindo a confirmação do deputado do xerife de que minhas ações eram legais, a escalada retaliatória de multas da HOA e o padrão de assédio documentado por outros moradores. Ele apresentou a pasta de depoimentos de vizinhos como prova, juntamente com cópias dos relatórios anuais da IOI, mostrando discrepâncias financeiras. O juiz Porter levou seu tempo revisando os documentos. Finalmente, ele olhou para Gerald. Conselheiro, seu cliente tem alguma evidência de que o uso do trator pelo Sr. Barrett causou danos reais à comunidade ou violou qualquer cláusula válida? Gerald embaralhou seus papéis. Sua honra, a AHOA tem ampla autoridade para manter os padrões da comunidade através de suas cláusulas, condições e restrições. O Sr. Barrett concordou com esses termos quando comprou sua propriedade. Não foi isso que eu perguntei, o juiz Porter disse secamente. Eu perguntei se você tem evidências de danos ou uma violação válida. Eu li as cláusulas. Não há proibição contra equipamento agrícola em propriedade agrícola, que é a zona da terra do Sr. Barrett. Não há violação de ruído por lei do condado. Então, qual é exatamente a base legal para essas multas? Gerald parecia desconfortável. A diretoria da HOA interpretou o espírito das cláusulas para proibir este tipo de atividade. O espírito, o juiz Porter repetiu. Conselheiro, você sabe tão bem quanto eu que os contratos são interpretados por seus termos explícitos, não pelo que uma parte deseja. Eles disseram, eu vou conceder a liminar. A HOA está proibida de aplicar essas multas ou tomar qualquer ação contra a propriedade do Sr. Barrett. Além disso, estou ordenando à HOA que cumpra o pedido de auditoria dentro de 30 dias e forneça uma contabilidade completa de todas as multas cobradas e desembolsadas nos últimos 5 anos. Patrícia ofegou audivelmente atrás de mim. Gerald tentou mais uma vez. Sua honra, a HOA tem preocupações de privacidade sobre a divulgação de informações financeiras detalhadas. Então eles deveriam ter pensado nisso antes de começar a jogar multas e ameaçar execução hipotecária. O juiz Porter disse bruscamente. A auditoria será conduzida por um contador público certificado independente e os resultados serão fornecidos ao tribunal e a todos os proprietários que a solicitaram. Se a HOA quiser contestar esta ordem, eles podem apresentar um recurso, mas a liminar permanece imediatamente. Estamos encerrados. Michael e eu saímos do tribunal e eu senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Isso foi bem, eu disse. Melhor do que bem, Michael disse sorrindo. O juiz Porter não brinca com rois que excedem seus limites. E ele claramente acha que algo suspeito está acontecendo com as finanças. É por isso que ele ordenou que os resultados da auditoria fossem reportados ao tribunal. Isso é incomum e significa que ele quer supervisão. A auditoria levou 6 semanas para ser concluída.
Michael contratou uma contadora forense chamada Sarah Williams, que era especializada em investigar fraudes financeiras. Ela solicitou cada registro bancário, recibo, fatura e documento financeiro da HKOA dos últimos 5 anos. Patrícia e a diretoria a combateram a cada passo, exigindo múltiplas ordens judiciais para cumprir a produção de documentos, o que apenas os fez parecer mais suspeitos. Eu voltei à minha vida normal, usando meu trator sempre que precisava e ignorando os olhares de Patrícia sempre que a via pelo bairro. Vários vizinhos pararam para me agradecer por enfrentar a HGOA, e alguns até trouxeram caçarolas ou produtos de panificação. Sentiu-se bem fazer parte de uma comunidade novamente, mesmo que uma parte significativa dessa comunidade estivesse lidando com uma diretoria fora de controle. No início de abril, Sarah terminou sua auditoria e solicitou uma reunião com Michael e eu em seu escritório. Ela trouxe 3 grandes pastas cheias de planilhas e documentação, e sua expressão era séria. Senhores, ela disse colocando as pastas na mesa de conferência, vocês estavam certos em suspeitar. A HOA Middlebrook Estates tem irregularidades financeiras significativas que eu acredito constituem fraude e peculato. Ela abriu a primeira pasta e nos guiou por suas descobertas. Nos últimos 5 anos, a HOA havia coletado aproximadamente $470 mil em taxas regulares, avaliações especiais e multas de proprietários. De acordo com os relatórios anuais fornecidos aos moradores, este dinheiro havia sido gasto em paisagismo, manutenção de áreas comuns, honorários advocatícios e custos administrativos. Mas a auditoria de Sarah contou uma história diferente. As despesas reais para negócios legítimos da HOA totalizaram menos de $200 mil. Os 270 mil restantes haviam sido desviados através de uma variedade de esquemas, faturas falsas de empresas de paisagismo que não existiam, contas legais inflacionadas de Gerald Stevens por trabalho que nunca foi feito, e o mais condenável, pagamentos regulares a uma empresa de consultoria chamada Meadowbrook Management Services, que acabou sendo de propriedade exclusiva de Patricia Dunore. Ela estava pagando a si mesma uma taxa de consultoria de $3 mil por mês, Sarah explicou, supostamente por serviços de gerenciamento de propriedade. Mas a AOA já pagava uma empresa separada de gerenciamento de propriedade por esses serviços. A empresa de Patrícia não fazia nada, exceto receber dinheiro. Isso é peculato, eu disse chocado. É exatamente isso, Sarah confirmou. E piora. Quando a HOA começou a emitir todas essas multas agressivas há 3 anos, logo depois que Patrícia se tornou presidente, a maior parte dessa receita de multas foi direto para sua empresa de consultoria. Ela estava essencialmente criando violações para gerar renda para si mesma. Michael estava fazendo anotações rapidamente. Isso precisa ir para o escritório do promotor imediatamente. Este não é mais um assunto civil. Isso é fraude criminal. No dia seguinte, Michael e Sarah se reuniram com o gabinete do procurador do condado de Franklin e apresentaram as descobertas da auditoria. Eu não estava envolvido nessas reuniões, mas Michael me manteve atualizado. O promotor designou um detetive para investigar, e dentro de uma semana eles haviam confirmado as descobertas de Sarah e expandido a investigação para incluir Gerald Stevens, que aparentemente havia sido cúmplice no esquema e recebendo propinas para facilitá-lo. A história saiu nas notícias no final de abril. O Canal 6 liderou com ela e Jennifer Garcia fez outra entrevista comigo. Desta vez, focando em como a auditoria havia descoberto uma fraude massiva. A filmagem do rosto presunçoso de Patrícia da primeira entrevista, alegando que a HOA estava apenas tentando manter os padrões, contrastou fortemente com as alegações de peculato e roubo de seus vizinhos. A reação da comunidade foi explosiva. Proprietários inundaram a próxima reunião da HOA exigindo a renúncia imediata de toda a diretoria. Patrícia não apareceu, aparentemente por conselho de seu advogado.
Os outros membros da diretoria tentaram alegar que não sabiam o que estava acontecendo, mas ninguém acreditou neles. Ao final da reunião, todos os 4 membros restantes da diretoria haviam renunciado e um grupo de proprietários, incluindo Robert Chen, se ofereceu para servir como uma diretoria interina até que eleições adequadas pudessem ser realizadas. Em junho, Patricia Dunor foi presa e acusada de 23 acusações de roubo e fraude. Gerald Stevens também foi preso por acusações de conspiração. O promotor realizou uma coletiva de imprensa anunciando as acusações, explicando que Patricia havia roubado mais de $270 mil de seus vizinhos através de um esquema sistemático de empresas falsas e multas excessivas. O caso foi a julgamento em setembro. Eu testemunhei sobre o incidente do trator e a escalada de multas, estabelecendo o padrão de assédio. Sarah Williams forneceu testemunho pericial sobre os registros financeiros fraudulentos. Dezenas de proprietários testemunharam sobre serem multados por pequenas violações e se sentirem pressionados a pagar em vez de lutar. A evidência era esmagadora. O júri deliberou por menos de 4 horas. Patricia foi considerada culpada em todas as acusações. Gerald foi condenado em 12 acusações de conspiração e fraude. Na sentença, em novembro, Patricia recebeu 8 anos de prisão e foi ordenada a pagar restituição total de $270 mil mais custas judiciais. Gerald recebeu 4 anos e foi impedido de exercer a advocacia. O juiz Porter, que lidou com a sentença, não mediu palavras. Senhorita Faye Tomás, você foi confiada com a responsabilidade de servir sua comunidade e manter o bem-estar comum de seus vizinhos. Em vez disso, você os tratou como uma conta bancária pessoal, inventando violações e emitindo multas excessivas apenas para se enriquecer. Você traiu a confiança de todos que viviam em Meadowbrook Estates e você causou estresse imensurável e dificuldades financeiras a famílias que estavam apenas tentando viver suas vidas. Esta foi uma fraude calculada e deliberada, realizada ao longo de anos e exige uma punição significativa. O dinheiro da restituição foi distribuído a todos os proprietários que haviam pago multas ou avaliações especiais durante o mandato de Patricia. Eu recebi cerca de $4 mil, o que cobriu mais do que minhas despesas legais. Mais importante, a nova diretoria da HUAA, liderada por Robert como presidente, imediatamente se dedicou a reformar as cláusulas e reduzir a autoridade da diretoria para algo razoável. Eles eliminaram a maioria das restrições insignificantes, reduziram as taxas em 30% e estabeleceram um processo transparente para quaisquer futuras mudanças de regras que exigissem a aprovação dos proprietários. O Centro Comunitário Meadowbrook Estates, ironicamente, foi renomeado para Centro Comunitário Henderson, em homenagem ao proprietário anterior de minha propriedade, o fazendeiro idoso que resistiu ao desenvolvimento por tanto tempo. Eles colocaram uma placa, notando que seu espírito independente havia inspirado a comunidade a recuperar seu bairro do excesso de alcance autoritário. Quanto a mim, eu ainda moro em minha casa na Oakwood Lane e ainda uso meu trator John Deere sempre que preciso. No inverno passado, depois de uma tempestade de neve particularmente forte, eu passei uma manhã inteira de sábado arando não apenas minha entrada, mas também as entradas de 5 vizinhos idosos que não podiam fazê-lo sozinhos. Ninguém reclamou do ruído ou do equipamento. Na verdade, várias pessoas saíram para me agradecer e me oferecer café quente. Toda a experiência me ensinou algo importante sobre defender o que é certo, mesmo quando parece mais fácil simplesmente aceitar demandas irracionais. Se eu tivesse pago aquela primeira multa e parado de usar meu trator, Patricia teria continuado a assediar os moradores e a roubar dinheiro. O incidente do trator foi relativamente menor, mas foi a faísca que expôs um problema muito maior. Fui contatado por proprietários em outras comunidades lidando com um excesso de alcance semelhante da HUAA.
pedindo conselhos sobre como reagir. Minha resposta é sempre a mesma: documente tudo. Conheça seus direitos. Não tenha medo de pedir uma auditoria e contrate um bom advogado especializado em leis de HOA. Mais importante, converse com seus vizinhos. O esquema de Patrícia funcionou porque ela isolava as pessoas e as fazia sentir que eram as únicas sendo alvos. Assim que começamos a comparar notas e a nos unir, seu castelo de cartas desabou rapidamente. Ohio acabou aprovando uma nova legislação em 2026, em grande parte inspirada no caso Meadowbrook Estates, que impôs restrições adicionais à autoridade da HOA e tornou as auditorias financeiras obrigatórias a cada 2 anos. A lei também estabeleceu um escritório de ouvidoria estadual para lidar com reclamações de HOA e investigar abusos. Isso não evitará todos os problemas, mas é um passo na direção certa. Em uma nota pessoal, eu me envolvi mais na comunidade desde que tudo se acalmou. Eu me juntei ao Corpo de Bombeiros Voluntários e tenho ajudado Robert e a nova diretoria a planejar melhorias nas áreas comuns que realmente beneficiarão os moradores, em vez de apenas gerar receita. Estamos instalando um novo playground, melhorando as trilhas para a caminhada e instalando melhor iluminação nas áreas de estacionamento. Acontece que quando uma HOA realmente serve sua comunidade, em vez de tentar controlá-la, coisas boas acontecem. Minha propriedade se tornou uma espécie de marco local. Pessoas que passam pelo bairro diminuem a velocidade para olhar o celeiro e o trator. E tive famílias que pararam para perguntar se seus filhos podiam vê-lo de perto. Eu geralmente digo que sim e passo alguns minutos explicando como funciona e por que o equipamento agrícola é importante mesmo em áreas suburbanas. As crianças adoram e seus pais apreciam que alguém esteja lhes ensinando algo prático. O incidente com o trator parece quase pitoresco agora, olhando para tudo o que veio depois. Na época, eu estava apenas irritado por ser incomodado por limpar a neve da minha entrada. Eu não tinha ideia de que isso levaria a uma investigação criminal, sentenças de prisão, grandes reformas legislativas e uma transformação completa do meu bairro. A vida é engraçada assim. Às vezes, os menores atos de defesa de si mesmo podem ter repercussões que vão muito além de tudo do que você imaginou. Jennifer Garcia, do Canal 6, fez uma matéria de acompanhamento no aniversário de 1 ano da prisão de Patrícia, entrevistando a mim e a vários outros moradores sobre como o bairro havia mudado. Foi gratificante ver quantas pessoas sentiram que haviam recuperado sua comunidade. Os valores das propriedades, que Patrícia havia alegado estar protegendo, na verdade aumentaram significativamente assim que se soube que o regime opressor da HOA havia desaparecido. Acontece que as pessoas estão dispostas a pagar mais por uma casa onde não precisam se preocupar em ser multadas por plantar as flores erradas. A história também inspirou outras comunidades a examinar mais de perto suas próprias ROAs. Vários bairros próximos solicitaram auditorias e encontraram irregularidades financeiras semelhantes, embora em menor escala. Alguns membros da diretoria da HOA renunciaram quando perceberam que enfrentariam um escrutínio maior. Pareceu uma pequena vitória para o bom senso e os direitos de propriedade. Enquanto escrevo isso, já se passaram quase 2 anos desde aquela manhã nevada em que liguei meu trator e, sem saber, iniciei uma cadeia de eventos que mudaria minha vida e minha comunidade. O John Deere ainda está no meu celeiro, ainda funcionando perfeitamente e ainda pronto sempre que preciso. Adicionei alguns acessórios, incluindo uma roçadeira para cortar grama alta e um pequeno reboque para transportar suprimentos. Minha propriedade está na melhor forma em anos. Também me tornei uma espécie de ativista acidental pela reforma da HOA. Sou convidado a falar em reuniões comunitárias e audiências governamentais locais sobre a importância de equilibrar os padrões da comunidade com os direitos de propriedade individuais. Não é algo que eu jamais planejei fazer, mas parece importante.
Muitas pessoas assinam acordos de Arroa sem entender o que estão concordando. E muitas diretorias de Arroa abusam de sua autoridade porque podem. Minha mensagem é simples: sua casa é seu castelo. Você tem o direito de usar sua propriedade como achar melhor, desde que não esteja prejudicando mais ninguém. As radioas têm um propósito legítimo em manter áreas comuns e lidar com despesas compartilhadas, mas não têm o direito de microgerenciar sua vida ou transformar seu bairro em um estado policial. E se estão coletando dinheiro de você, têm a obrigação de ser transparentes sobre para onde esse dinheiro vai. O sistema legal funcionou como deveria neste caso, mas levou tempo, esforço e dinheiro para chegar lá. Nem todos têm os recursos para lutar contra uma HGOA no tribunal, e é por isso que as reformas legislativas são tão importantes. O Escritório de Ouvidoria Estadual já ajudou dezenas de proprietários a resolver disputas sem ir a tribunal. E as auditorias obrigatórias tornaram muito mais difícil para os membros da diretoria se envolverem em fraude. Ainda vejo os efeitos do esquema de Patrícia de pequenas maneiras. Alguns moradores ainda estão desconfiados da HGOA, mesmo que esteja sob uma administração completamente nova. A confiança que foi quebrada levará tempo para ser reconstruída. Mas lenta e constantemente, as pessoas estão se engajando novamente com a comunidade, participando de reuniões, voluntariando-se para comitês e trabalhando juntas para tornar Merbrook Estates um lugar melhor para se viver. Robert Chen, que foi um excelente presidente da HOA, anunciou que renunciará no próximo ano após cumprir 2 mandatos. Já há uma competição saudável pela posição com vários candidatos qualificados que estão comprometidos com uma governança transparente e limitada. É muito diferente do regime autoritário que Patrícia administrava, e isso me dá esperança para o futuro. Quanto à própria Patrícia, ela está cumprindo sua sentença no reformatório feminino de Ohio em Marysville. Eu não sinto nenhum prazer nisso. Eu nunca quis arruinar a vida de ninguém. Eu só queria limpar a neve da minha entrada sem ser incomodado. Mas ela fez suas escolhas e tem que viver com as consequências. O fato de que ela não demonstrou remorso no julgamento, continuando a insistir que não havia feito nada de errado, deixou claro que ela ainda não entende o dano que causou. Gerald Stevens está em uma instalação de segurança mínima no condado de Pickaway. Ele aparentemente cooperou com os promotores após sua condenação, fornecendo informações sobre outros arranjos de HOA potencialmente fraudulentos que ele havia facilitado. Essa cooperação pode reduzir sua sentença, mas ele nunca mais exercerá a advocacia, e sua reputação está destruída, como deveria ser. Advogados devem ser defensores de seus clientes, não co-conspiradores em roubo. Os pagamentos de restituição continuam a chegar. Os bens de Patrícia foram apreendidos e vendidos, incluindo sua casa, que ironicamente também ficava em Merbrook Estates. Um jovem casal com 2 filhos a comprou, e eles têm sido vizinhos maravilhosos. Eles plantaram uma enorme horta no quintal, algo que definitivamente teria sido proibido sob o antigo regime, e eles compartilham seus produtos com todos ao seu redor. É exatamente o tipo de coisa que faz um bairro parecer uma comunidade. Pensei muito sobre o que eu teria feito diferente, sabendo o que sei agora. Honestamente, eu não mudaria muito. Eu poderia ter apenas pago a multa inicial e evitado todo o estresse e conflito, mas isso teria sido errado. Não apenas errado para mim, mas errado para todos os outros que estavam sendo vitimados pelo esquema de Patrícia. Às vezes você tem que se levantar e lutar, mesmo quando é difícil, porque é a coisa certa a fazer. O incidente do trator provavelmente me seguirá pelo resto da minha vida. Quando digo às pessoas onde moro, há cerca de 50% de chance de elas dizerem: "Oh, não é aquele bairro onde a HOA estava desviando dinheiro?" Ou, "Espere, você é o cara do trator?" Eu fiz as pazes com isso.
Se ser o cara do trator significa que ajudei a expor a corrupção e a reformar um sistema quebrado, usarei esse rótulo com orgulho. Também desenvolvi uma expertise inesperada em leis de ROA e governança comunitária. Fui consultado por legisladores que elaboram reformas, entrevistado por pesquisadores que estudam o abuso de ROA e solicitado a revisar as cláusulas propostas para novos desenvolvimentos. Tornou-se uma estranha segunda carreira, uma que eu nunca antecipei. Mas há uma necessidade real de pessoas que entendam tanto os propósitos legítimos das HOAs quanto os perigos da autoridade descontrolada. Olhando para o futuro, estou otimista sobre o futuro de Meadowbrook Estates e comunidades como ela. As reformas que implementamos, tanto localmente quanto em nível estadual, criam uma estrutura para uma governança equilibrada que respeita os direitos de propriedade, mantendo os padrões da comunidade. As auditorias obrigatórias previnem o abuso financeiro. A autoridade reduzida da diretoria previne o microgerenciamento. E a transparência aumentada garante que os moradores saibam o que está acontecendo com seu dinheiro e seu bairro. Minha propriedade continua sendo meu refúgio e minha alegria. Expandi meu jardim, adicionei uma pequena oficina no celeiro e até adotei um cachorro, um Golden Retriever chamado Baxter, que adora andar de trator comigo. O simples ato de manter minha própria terra, limpar minha própria entrada e viver minha vida sem interferência irracional assumiu um significado mais profundo depois de tudo o que aconteceu. Às vezes, em noites tranquilas, sento-me em minha varanda e olho para meus 3 acres, observando o sol se pôr atrás da linha de árvores, e penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se eu tivesse sido intimidado pelas ameaças de Patrícia, se eu tivesse pago as multas e desistido dos meus direitos, se eu nunca tivesse solicitado aquela auditoria, o bairro ainda estaria sob o seu controle. O dinheiro ainda estaria desaparecendo e as famílias ainda estariam vivendo com medo de pequenas violações e multas excessivas. Em vez disso, temos uma comunidade mais forte, mais transparente e mais unida do que nunca. Temos leis que protegem os proprietários de abusos. Temos um sistema que funciona quando as pessoas estão dispostas a usá-lo. E temos um entendimento compartilhado de que nossas casas e nossos bairros nos pertencem. Não há membros de diretoria famintos por poder que veem sua posição como uma forma de controlar os outros ou de se enriquecer. O trator John Deere, a máquina que começou tudo isso, ainda está no meu celeiro. É mais do que apenas uma peça de equipamento agora. É um símbolo de direitos de propriedade, de enfrentar tiranos, da importância do envolvimento comunitário e do poder das pessoas comuns de exigir responsabilização daqueles em autoridade. Toda vez que o ligo, lembro-me daquela manhã em que Patrícia me confrontou em minha entrada, absolutamente certa de sua autoridade e de sua retidão. E lembro-me do olhar em seu rosto no tribunal quando o veredito foi proferido, finalmente entendendo que ela havia ido longe demais. A história da HOA Meadowbrook Estates serve como um conto de advertência para ambos os lados. Para as diretorias de ROA, é um lembrete de que sua autoridade vem da comunidade que servem, não de um direito inerente de controlar os outros. São fiduciários, não tiranos, e têm o dever fiduciário de agir no melhor interesse de todos os proprietários. Para os moradores, é um lembrete para se manter engajado, fazer perguntas, exigir transparência e nunca ter medo de desafiar a autoridade quando ela está sendo abusada. Eu nunca me propus a ser um denunciante, ou um organizador comunitário, ou um porta-voz pela reforma da ROA. Eu só queria limpar a neve da minha entrada usando equipamento que era perfeitamente legal e apropriado para minha propriedade. Mas às vezes a vida o empurra para papéis que você nunca esperou e você tem que decidir se vai aceitar o desafio ou desistir. Eu escolhi aceitá-lo e estou orgulhoso do que realizamos juntos. Os efeitos em cascata continuam até hoje. Recebo e-mails e mensagens de pessoas em Ohio
e até mesmo em outros estados me dizendo que foram inspiradas a desafiar suas próprias GAOAs, ou exigir auditorias ou simplesmente resistir a regras irracionais. Alguns desses desafios tiveram sucesso, levando a diretorias reformadas e governança aprimorada. Outros ainda estão em andamento, mas o importante é que as pessoas não estão mais aceitando o abuso e o excesso de alcance como apenas o preço de viver em uma comunidade AOA. À medida que o inverno se aproxima novamente, já estou preparando o trator para a temporada de remoção de neve. A lâmina está afiada, os sistemas hidráulicos são verificados e o motor funciona suavemente. Este ano estarei arando não apenas minha entrada, mas também o estacionamento do centro comunitário com a bênção total da diretoria da ROAE. É uma posição voluntária e estou feliz em fazê-lo. É disso que a comunidade deve ser. Pessoas ajudando umas às outras, não pequenos tiranos extraindo multas por violações imaginárias. A transformação de Middlebrook Estates de um bairro vivendo com medo de sua UAUA para uma comunidade genuína trabalhando em conjunto ainda está em andamento. A confiança leva tempo para ser reconstruída e alguns moradores permanecem céticos em relação a qualquer tipo de governança organizada após suas experiências com Patrícia. Mas lentamente, reunião por reunião, projeto por projeto, estamos provando que é possível ter regras e padrões razoáveis sem autoritarismo. É possível manter os valores das propriedades sem assédio. E é possível ter uma ROA que realmente serve sua comunidade em vez de dominá-la. Minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia ter previsto naquela manhã de neve. Fiz novos amigos, encontrei um novo propósito e aprendi lições importantes sobre justiça, comunidade e a importância de defender o que é certo. O custo foi estresse, tempo e honorários advocatícios, mas as recompensas foram imensuráveis. Ajudei a expor uma conspiração criminosa, reformar um sistema quebrado e recuperar meu bairro de alguém que o via como seu ladrão pessoal. E em tudo isso, o trator John Deere permaneceu uma constante, sólido e confiável, pronto para trabalhar sempre que necessário. É uma metáfora adequada para toda essa experiência. Às vezes, as ferramentas mais simples, os direitos mais básicos e as ações mais comuns podem se tornar catalisadores para uma mudança extraordinária. Você só precisa estar disposto a ligar o motor e começar a trabalhar, não importa quem tente pará-lo. A história de como uma ROA chamou a polícia quando usei meu trator para arar neve e como o oficial confirmou que era perfeitamente legal em propriedade privada tornou-se muito mais do que uma simples disputa sobre equipamento. Tornou-se uma história sobre corrupção, justiça, comunidade e o princípio americano fundamental de que sua casa é seu castelo. E ninguém tem o direito de tirar isso de você através de pequena tirania ou fraude financeira. É uma história da qual me orgulho de fazer parte e uma que, espero, inspirará outros a defender seus direitos e exigir responsabilização daqueles em posições de autoridade.